Muito boa noite para você que está ligado aqui no canal Aqui Futebol. Seja muito bem-vindo. Sou Charles Mateu, o seu apresentador aqui do canal Aqui Futebol. Então, gente, obviamente vamos comentar esse jogo ridículo, tanto por parte de Marrocos como por parte da seleção brasileira. Esse empate de 1-1. O Vinícius Júnior foi o nosso herói no jogo da seleção brasileira. Foi ele que, graças a Deus, trouxe o empate pra gente. E eu vou dar uma leve análise do segundo tempo. Qual é a leve análise que eu vou dar do segundo tempo? Que se alguém fizesse o gol no segundo tempo, merecia, porque as duas seleções jogaram mal, na minha opinião, no segundo tempo. Muito mal mesmo, muito mal mesmo. Só que não vem ao caso. Vamos começar primeiramente falando dos 16 minutos, do primeiro tempo, que foi onde a gente tomou o gol. O cara, o que aconteceu nos 16 minutos? O Marrocos pegou a gente, brincou com a nossa cara. Jogou a gente para trás, jogou a gente para defesa. Daí, quando a gente teve um melhor momento, conseguiu superar ali entre o minuto 14 e minuto 16. Daí, no minuto 16 mesmo, é que saiu o gol do Marrocos. Numa atrapalhada do Gabriel Magalhães com o Marquinhos. Né, o patati patatá da defesa brasileira nesse jogo aí, né? Não souberam fazer nada direito ali. Deixou o Alisson sem chance de defesa. O cara, é bizarro, porque a nossa seleção, até contra seleções assim que. Até contra seleções que, se a gente pegar o Red Bull Bragantino e pedir para enfrentar essas seleções, a gente tá tomando gol de seleção como Panamá, de seleção como Egito. Os dois últimos amistosos a gente tomou gol e não podia tomar. A gente pode até não conseguir vencer, criar chance pra caramba. O goleiro está inspirado pra caramba, catar até pensamento. A gente pode até ocorrer uma circunstância de a gente atacar muito e não fazer gol. Esse tipo de circunstância acontece. Mas o cara, tomar gol de Panamá e de Egito não tem como falar que é proativo pra seleção brasileira, não, cara. Porque, cara, se a gente tá tomando gol de Panamá, de Egito, de Croácia também. De Croácia, antes dos dois últimos amistosos aí, Panamá e Egito, a gente tomou gol da Croácia também, que é uma seleção envelhecida. Se a gente ficar tomando gol agora também de Marrocos é uma exceção. Das quatro seleções que a gente enfrentou, das quatro últimas seleções que a gente enfrentou, Marrocos é a melhor seleção que a gente enfrentou até agora. Das quatro últimas seleções que a gente enfrentou, né? Teve 3 seleções do amistoso, né? Croácia, depois o Panamá e o Egito, e depois agora tá vindo o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Das 4, Marrocos é melhor. Só que eu tenho que falar pra vocês, cara, se a gente ficar tomando muito gol besta, mano, cara, a gente deu a chance mais clara de Marrocos fazer gol, foi a gente que deu pra eles. E como a gente deu essa chance pra eles, a obrigação deles era fazer gol. Marrocos criou chance nos primeiros 16 minutos, que são os primeiros 16 minutos do primeiro tempo, que a torcida brasileira falou, pô, isso daí é óbvio que isso ia acontecer. Os primeiros 16 minutos foi onde o Marrocos fez a gente de palhaço, jogou a gente contra a defesa e, por consequência, conseguiu fazer gol porque foi a gente que deu pra eles. E, gente, cara, eu não sei como é que é o regulamento da Copa do Mundo, eu não sei, mas se eu fosse o Carlos Ancelotti, eu mandava embora o Lucas Paquetá, cara. Eu mandava embora o Lucas Paquetá. Lucas Paquetá é um cara que pode ser um grande pai, um grande marido, pode ser um grande amigo ali entre os jogadores do Flamengo, nos clubes que ele jogou. Mas o cara tá nítido que o Lucas Paquetá não é jogador pra seleção brasileira, cara. Nítido. Porque, cara, tem jogadores aí na seleção brasileira que são contestáveis, a convocação deles, são contestáveis. E a convocação do Lucas Paquetá é 100% contestável. Cara, o Lucas Paquetá é 100% mesmo. O Lucas Paquetá, eu não lembro de um jogo dele bom na seleção brasileira. Teve um sim, né? Teve um ou outro. Mas, aliás, acho que os melhores jogos dele com a camisa da seleção brasileira é quando o Tite era treinador da seleção brasileira. Só que em 2019, 2020... Não, 2019 e 2021. Acho que mais até em 2019. Ou seja, faz mais de 6 anos que o Lucas Paquetá não joga bem na seleção brasileira. Mais de 6 anos. O cara, então, como posso dizer, meu amigo? O Lucas Paquetá não faz jus à convocação dele. Tanto na seleção brasileira, ou seja, ele não tá jogando bem na seleção brasileira e nos últimos clubes que ele jogou. O último clube que ele jogou bem mesmo, ao ponto do West Ham, que era o time que ele jogava, pagar uma boa grana para levar ele para a Premier League, foi no Lyon, cara, onde foi o auge da carreira dele. O auge da carreira do Lucas Paquetá foi na primeira passagem dele pelo Flamengo,
E depois, na passagem dele pelo Lyon, daí ocorreu a circunstância dele pro Hash, fez uma boa temporada lá na Premier League, uma boa temporada, só que depois teve aquele negócio do escândalo lá, né, do envolvimento dele com as casas de aposta, escândalo de aposta, né, que a palavra certa é essa, com os escândalos de aposta, ele ficou afastado do futebol. Mano, ele tava entrando numa proporção de ser um dos melhores meio-campistas do mundo, mas devido àquela situação das apostas, fez ele ficar afastado até mesmo do futebol, cara. Fez ele ficar afastado do futebol no sentido dele não conseguir mais desempenhar um futebol que tava se propositando, tava nascendo. Então, cara, devido a esse afastamento que ocorreu entre 2020, 2023, 2024, nessa época, devido àquela circunstância, tirou dele um grande desenvolvimento e ele nunca mais conseguiu se encontrar. Nunca mais conseguiu se encontrar. Então, cara, a convocação do Lucas Paquetá é a convocação mais contestável do Ancelotti, a mais contestável. Olha, cara, antes do Vinícius, hoje o Vinícius Júnior jogou bem pra caramba. Foi o jogador nota 10 da nossa seleção. Foi o jogador nota 10. Só que, como posso explicar, meu amigo? Antes do jogo de hoje, antes do jogo também contra o Egito, porque o Vinícius Júnior jogou bem os dois últimos jogos da seleção brasileira, cara, de coração aberto, eu tava contestando também a convocação do Vinícius Júnior. Eu tava contestando. Daí você me explica, pô, você tá contestando a convocação do melhor atacante. Gente, desculpa, eu tava mexendo no microfone aqui. Você tá contestando a convocação do melhor atacante que o Brasil tem atualmente? Sim, tô contestando. O cara, no Real Madrid, o Vinícius Júnior, ele é ídolo por mérito. Se ele, por um acaso, e com razão, obviamente, ele é ídolo do Real Madrid, foi por mérito. Mérito do Florentino Pérez, mérito do Ancelotti, porque o Ancelotti foi o cara que conseguiu encontrar um futebol pro Vinícius Júnior se tornar o cara que ele é hoje. E também do Florentino Pérez por ter paciência com o Vinícius Júnior, de manter ele numa época que ele chegou no Real Madrid. Numa época que ele chegou no Real Madrid contestável. Ele não chegou esse cara que ele é hoje. Ele chegou 100% contestável no Real Madrid, 100% mesmo. Ele não estava entregando um bom futebol. O Florentino Pérez teve paciência, teve paciência, esperou ele ficar bom no que ele faz, se tornou um grande craque que é no Real Madrid. Na seleção brasileira, cara, me desculpa, o Vinícius Júnior não se provou o jogador que se esperava ser dele. A prova disso que, mano, o Estevão, em pouco tempo, já mostrou um futebol, não se provou ainda. Porque pra se provar, mano, tem que ser... Cara, não precisa ser o Neymar, não precisa ser o Pelé, não precisa ser o Ronaldo Fenômeno. Mas precisa ser minimamente o Kaká. O Kaká é ídolo da seleção brasileira no seu ponto de vista? Não. Mas ele se provou na seleção brasileira. Era um jogador importante na nossa seleção. Jogador importante mesmo. Mano, no mínimo tem que ser que nem o Kaká. Eu não acho o Kaká ídolo da seleção brasileira, eu não acho. Mas, cara, a importância do Kaká nas convocações, nas táticas da seleção brasileira na época que ele jogava, era, obviamente, um jogador importante. Então, mano, no mínimo tem que ser que nem um Kaká. Não precisa ser ídolo, mas, pô, apresentar um futebol vistoso ao ponto da torcida querer... ao ponto da torcida querer a sua convocação, tem que apresentar isso. O Vinícius Júnior não apresentou nem 1%. Nem 1% disso. E, gente, bom, espero que o Vinícius Júnior ele cale minha língua, cale a minha boca em relação a isso. Cale minha boca em relação a isso. Ou seja, que eu esteja errado em falar que o Vinícius Júnior não merecia a convocação. Porque, cara, me desculpa, mano. Se você tá na seleção brasileira desde 2021 e, mano, eu lembro de, e cada ano que você jogou, você fez apenas um gol. Agora em 2026 ele tá fazendo bem mais. Né? Nos últimos 2 jogos que ele jogou na seleção brasileira, mano, esses 2 últimos jogos dele na seleção brasileira é algo histórico. Por que é algo histórico? Porque é a primeira vez do Vinícius Júnior com a camisa da seleção brasileira que ele tá fazendo 2 gols em 2 gols em 2 jogos seguidos. Cara, isso é um absurdo para um cara que a gente considera como protagonista. 100% absurdo. Só que tem um porém, nesse jogo de hoje, contra Marrocos, foi o jogador nota 10, foi o jogador nota 10 da nossa seleção, foi o cara que conseguiu trazer um empate pra gente. E, cara, eu percebi que a gente não conseguiu ganhar o jogo
Não porque, como posso explicar, o motivo que a gente não ganhou o jogo foi culpa 100% da gente. Sempre porque dava pra ganhar esse jogo, dava, no segundo tempo principalmente. O que ocorreu, gente? A gente tinha um Endrick no banco de reserva. O Ancelotti poderia retirar o Igor Thiago, se ele achava que o Igor Thiago não estava rendendo como centroavante, que de fato não rendeu. Se você acha que o Igor Thiago não está rendendo, você tira o Igor Thiago e coloca o Endrick. Porque é um centroavante de posição de origem. Você coloca o Endrick. Beleza, o que o Ancelotti fez? Tirou o Igor Thiago, colocou o Rafinha como centroavante, depois colocou o Luiz Henrique na ponta direita. E que mais? Que eu lembro dessa hora? Bom, eu esqueci o detalhe, esqueci o jogador que ele colocou como para substituir o Lucas Paquetá, mas, mano, quando tirou o Lucas Paquetá, o efeito foi 100% positivo. A seleção brasileira melhorou o ânimo. O ânimo da seleção brasileira melhorou. Mas, cara, você. Mano, o Rafinha, primeiramente, ele não é centroavante de origem, não é. A prova diz que ocorreu uma circunstância do Luiz Henrique deixar, ou Luiz Henrique ou Danilo, deixar o Rafinha na cara do gol, ele perdeu. Perdeu o gol. A culpa não foi do Rafinha, o Rafinha jogou mal pra caramba. Mas, cara, você pegar um cara que não é da posição de origem e improvisar numa posição, isso até primeiramente mostra que você não tem confiança no centroavante do centroavante que você convocou e que tá no banco. Isso primeiramente mostra isso. E segundo, cara, mano, quando você permite uma coisa dessa acontecer, mano, não dá nem pra falar, cara. Não dá nem pra falar. Quando você permite uma coisa dessa acontecer. Gente, falando no Rafinha, ocorreu uma circunstância de sexta-feira pra cá, né, que eu vi, que o Rafinha falou que ele se sente melhor jogando no Barcelona, com a torcida estrangeira, né, com a torcida espanhola, como se diz, meus amigos, com a torcida espanhola, né, que a torcida espanhola entende ele sente mais carinho pela torcida espanhola do que jogar pela camisa da seleção brasileira. E ainda por cima ele falou um detalhe por cima. Ele falou que ele não precisa se provar para ninguém, só apenas para a família, para a esposa e para o filho dele. Cara, essa fala do Rafinha mostra que ele quer se proteger de uma crítica, de autocríticas que fazem para ele. Isso mostra que ele quer se proteger. Só que, então, ou seja, eu entendi ele quando ele foi na coletiva de imprensa e falou isso. Eu entendi ele. Só que, o Rafinha, você não fica de frente à imprensa do mundo inteiro e fala uma coisa dessa, representando principalmente a camisa da seleção brasileira. Você não fala isso. Porque, mano, você obviamente tá dando uma arma pros seus haters te metralhar, cara. Te metralhar. Eu não quero julgar o Rafinha, porque isso foi um erro de comunicação da parte dele. E jogador de futebol geralmente não sabe se comunicar mesmo, no meu ponto de vista. Mano, são poucos jogadores de futebol que vão para um jornal esportivo e comentam muito bem sobre futebol. São poucos jogadores de futebol que, na minha opinião, sabem se expressar bem. O Rafinha, certamente, ele não entra nesse grupo de se expressar bem, então, na minha opinião, ele apenas se expressou mal. Apenas se expressou mal no meu ponto de vista. Eu acho que eu até acredito que muita gente vai discordar de mim porque eu tô falando isso. Mas ele apenas se expressou mal e, como eu vi lá no Twitter, né? Pro bem do Rafinha, é melhor ele não mais dar coletiva de imprensa, ele não dá mais entrevista. Porque se ele ficar dando entrevista, certamente ele dá entrevista para querer se proteger dos haters, para querer se proteger das críticas. Mas toda vez que ele dá uma entrevista, toda vez que ele se posiciona, ele dá mais armas pros haters dele, pros críticos dele, metralhar ele, mano. Então, gente, eu acabei meio que saindo do foco, né? Eu comecei falando um pouco do jogo da seleção, daí eu fui ali, falei do Lucas Paquetá, daí do Lucas Paquetá falei um pouco do Vinícius Júnior, que eu achei a convocação dele contestável, porque, mano, o jogo que eu vi dele contra o Panamá e contra a França, e também contra a Croácia, até que ele jogou mais ou menos. Mas no jogo que ele apresentou contra a França, que a gente perdeu de 2-1, e no jogo contra o Panamá, eu falei, caraca, mano, por que a gente trouxe esse cara pra jogar com a gente? Mas, bom, no jogo contra o Egito, no jogo agora contra Marrocos, ele foi muito importante. Bom, gente, acredito que muitos de vocês aí
tá torcendo para a seleção brasileira, me arrisco dizer, porque a seleção brasileira ela para o Brasil tanto quando ela tá mal quanto ela tá bem. E as pessoas elas geralmente param para ver o Brasil jogar. Eu também parei para ver o Brasil jogar. Esse resultado não me deixou feliz como torcedor da seleção brasileira. Como torcedor da seleção brasileira, esse resultado não me deixou feliz. Porque a gente tinha a chance de ganhar esse jogo no segundo tempo, a gente não ganhou. O primeiro tempo, mano, a gente só empatou por um milagre, ou seja, foi com um lampejo de genialidade do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior entortou ali o pessoal tudo ali de Marrocos e conseguiu fazer um golaço. Mas a defesa do Marrocos ela tem muito mérito. Primeiro porque tem o Hakimi. O Hakimi conseguiu muito bem paralisar o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ali, se ele tivesse 100%, se ele tivesse mais com a cabeça no lugar, eu acredito que ele decidiria mais um gol pra gente. Ou seja, ele conseguiria trazer a vitória pra gente. Porque ele foi o melhor jogador em campo do Brasil no meu ponto de vista. Não só porque fez o gol, ele chamou protagonismo, ele foi o jogador do Real Madrid com a camisa da seleção brasileira no jogo de hoje. Ele chamou protagonismo, ele chamou a responsa, foi pra cima, fez o gol. Ele foi o jogador que a gente vê geralmente na La Liga, na Champions, com a camisa do Real Madrid. Hoje ele foi. E, cara, o problema, gente, eu vou torcer pro Brasil na medida do possível, porque eu não tô esperançoso que a gente vai trazer esse Hexa pra casa. Não tô esperançoso. Eu acredito até... Bom, a França vai ganhar a Copa do Mundo? Talvez não. Talvez não, porque a Copa do Mundo só ganha apenas uma seleção. Mas eu tenho certeza que a França vai mostrar um futebol bacana, vai chegar nas grandes finais, pode até chegar na final. A França vai mostrar um futebol vistoso. Aliás, a França é a grande favorita dessa Copa no meu ponto de vista. Daí, gente, vocês comparam a seleção brasileira com a seleção francesa. Vocês confiam mais em quem para ganhar essa Copa? Eu acredito que a maioria vai dizer que é a França, e com razão. A seleção brasileira, devido a um histórico recente, ela está indo para essa Copa de 2026 sem conquistar a confiança de um grupo de pessoa mais importante para ela. Quem é esse grupo de pessoa mais importante para ela? A torcida. Ela tá indo para essa Copa do Mundo sem conquistar sua torcida. É isso, gente. Isso não ajuda. A Croácia, em 2018, conseguiu, por mais que não ganhou aquela Copa do Mundo, perdeu para a França, por mais que ela não conseguiu conquistar a primeira taça da história dela, ela conseguiu conquistar a torcida. A torcida foi empolgada para 2022 do ano seguinte. Também fez uma boa campanha eliminatória no intervalo de 4 anos, de 2018 para 2022. A Argentina fez uma boa eliminatória porque na América do Sul tem cachorro morto. O Brasil está na pior fase da sua história. A Argentina fez uma boa eliminatória, mas devido ter conquistado, principalmente isso, devido ter mostrado um bom futebol na Copa de 2022 e também ter batido em cachorro morto, que nós da seleção brasileira não faz nem isso. Nem bater em cachorro morto a gente bate. Mas devido a em 2022 a Argentina ter mostrado bom futebol e ter ganhado a Copa e ter batido em cachorro morto quando necessário, cara, ela tá indo pra Copa de 2026 também com a sua torcida confiante. Pode não ganhar, mas a sua torcida tá lá apoiando, querendo que ganhe. A gente tá assim, cara, a gente pode ganhar, a gente vai torcer pra ganhar? Vamos torcer pra ganhar. Mas, cara, sabe aquele frio na barriga falando, mano, uma hora vai dar merda? Tá tudo dando errado é capaz de uma hora dar errado pra gente perder essa Copa? Então, gente, o vídeo de hoje é sobre isso, tá? O vídeo de hoje é sobre isso, é falar meu ponto de vista, sobre esse empate de Brasil e Marrocos. Agora, um detalhe importante que eu estou esquecendo, que eu gostaria de falar da seleção de Marrocos, é que quando a seleção de Marrocos ela morreu no segundo tempo, não conseguiu progredir seu futebol, que isso eu deixei esse pensamento meio em lampejos aqui no vídeo. Mas quando a nossa querida seleção de Marrocos ela faleceu, né, no segundo tempo, a gente poderia ter ganhado ali. Mas, cara, a seleção de Marrocos, pelo que pareça, eu percebi que ela criou grandes oportunidades também no segundo tempo, oportunidades positivas para ela,
para poder também vencer. Então, se quem fizesse um gol no segundo tempo, no meu ponto de vista, quem fizesse um gol no segundo tempo, tanto o Brasil como o Marrocos, devido ao segundo tempo, poderia ter saído sim com a vitória, tanto o Brasil como o Marrocos. Se o Marrocos fizesse gol no Brasil no segundo tempo, ela merecia a vitória, porque jogou nada no meu ponto de vista. O Marrocos foi muito... Mano, o Marrocos jogou, depois dos seus 16 minutos de futebol apresentado, dos seus 16 minutos do primeiro tempo de futebol apresentado, o Marrocos, mano, ela ficou muito afobada, ficou nervosa. O Brasil ficou nervoso do primeiro minuto do primeiro tempo até o 100º minuto do jogo, que hoje a gente teve um acréscimo de 10 minutos, né? Gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, tá? Vou falar para vocês agora da nossa página aqui Futebol no Instagram, tá bom? A nossa página lá tá arrebentando, fazendo coberturas do mercado do futebol internacional e nacional também, tá? A gente está 100% ligado lá, estamos postando reels, estamos postando notícia, principalmente notícia sobre o mercado da bola, tá bom? E aqui a gente está dando nossa opinião sobre a seleção brasileira nos pós-jogos em que ela joga na Copa do Mundo, tá bom? Se por um acaso o Brasil chegar até a final, a gente vai fazer pós-jogo do Brasil até a final. Mas se ocorrer uma circunstância do Brasil cair nas oitavas, nas quartas, se ocorrer uma circunstância assim, a gente vai fazer pós-jogo de jogo importante. A semifinal é França e Argentina, ou a França e a Argentina vão jogar nas quartas de final. A gente vai fazer um pós-jogo de França e Argentina. A Inglaterra e a Alemanha, depois da eliminação do Brasil, vai fazer um jogo importante nas quartas ou na semi. A gente vai fazer um pós-jogo de Inglaterra e Alemanha nas quartas ou na semi. Ou seja, se ocorrer uma circunstância do Brasil foi eliminado antes de chegar na semi, quartas ou na final, se ocorrer uma circunstância, a gente só vai fazer pós-jogo de jogo importante. Mas se o Brasil chegar até a final, a gente vai fazer só pós-jogo do Brasil até a final, tá bom? Gente, muito obrigado pela sua companhia aqui no vídeo de hoje, tá? Muito obrigado mesmo. Vocês concordam com a minha pessoa? Vocês concordam com a opinião que eu dei pra vocês? Então, gente, se vocês concordam, dê seu like e se inscreva no canal, tá bom? Mas se você não concorda, tá tudo certo, tá bom? Se você não concorda, pode dar seu dislike aí, pode dar seu dislike e principalmente comentar aqui no canal. Olha, Charles, eu não concordo com você por causa disso, tá bom? Pode comentar, fique à vontade, o canal é seu, tá bom? E o vídeo foi feito para você discordar e concordar comigo, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.